Fala aí, gente, beleza? Tudo bem? Então, estamos de volta aqui, né? Essa é a. Na verdade, é a terceira entrevista, mas é a segunda que nós fazemos nesse modelo, né? Meu nome é Eduardo, eu articulo junto com a Laís Oliveira o projeto Versos Encantos, que é uma editora e mais uma série de outras coisas, né? A série de outras coisas. Ela ficou um pouquinho prejudicada por conta da pandemia, mas em compensação, a editora a gente tem feito ela caminhar aí a passos largos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com Raimundo Justino. O Raimundo Justino, ele é autor do livro Âmago, né, que é um livro de contos, que ele traz aí dentro desse livro muito de uma trajetória pessoal, né, que é uma trajetória marcada aí com uma palavra talvez importante, seria uma palavra que seja resistência, né, então ele traz aí todas as questões aí de vida, mas que são questões que eu considero como sendo coletivas, né? Um livro que eu adorei ler, adorei fazer a leitura, e ao longo da entrevista a gente vai conversar um pouquinho, e o Raimundo vai falar também um pouquinho sobre o livro. Lembrando, né, essa entrevista aqui ela é gravada, nós tentamos aí várias vezes aí fazer o modelo de live aí, mas todas elas foram terríveis, né? Dificuldade técnica, ou a gente perde muito tempo para ajustar, e quando ajusta já atrasou pra caramba e tal. Então a gente tem preferido fazer esse modelo, né, que a entrevista é gravada. E é pedir para você que não tem aí, que não curtiu aí, se tiver no Facebook, se tiver no YouTube, curte aí, acompanha a gente, né? Se você curte literatura, se você conhece alguém que curte literatura, convida aí para estar com a gente, né? É... E aí, ao longo da conversa, eu vou falar um pouquinho mais aí, tá certo? Nós estamos aqui nesse horário do lançamento, né? Então, durante esse período do lançamento, a gente pode comentar, pode fazer pergunta, que a gente comenta. E depois também, que a gente volta para fazer os comentários, para falar com vocês aí, tá legal? Fiquem à vontade para participar da conversa. Nós estamos por aqui, certo? Apesar de ser gravado. E então, vou pedir pro Raimundo se apresentar, falar um pouquinho quem é o Raimundo Justino. Eu conheço o Raimundo já há bastante tempo, né? É uma personalidade importantíssima aí do movimento de cultura, articulador de vários projetos e tal, professor, educador, né, militante de esquerda. Então, fala um pouquinho aí, Raimundo, quem és tu? Olá, eu sou Raimundo, sou escritor, sou professor, tenho 40 anos e atuo desde jovem em várias ações e movimentos. Já participei da Pastoral da Juventude, do Instituto Paulista de Juventude e atualmente o meu desafio é aqui no meu bairro, onde eu participo, colaboro com a Associação de Moradores do Bairro. Sou morador da Vila Ré, mas sou professor ali no Hermelino Matarazzo, onde eu dou aula de História e também sou orientador de sala de leitura. É isso aí. Então, retornando, né, o importantíssimo aí, né, a fala do Raimundo, aí a gente continua a conversa, né? Eu particularmente adorei a escrita, né, a forma como o Raimundo trouxe aí os textos, a linguagem, um livro super acessível, não é um livro difícil de ler, então é um livro que a gente recomenda para qualquer pessoa, né? Então, mesmo que você seja uma pessoa que não tenha tanto o hábito de leitura, o livro do Raimundo ele é uma leitura tranquila, porque ele dialoga com questões existenciais, dialoga com quem a gente é, né? E assim, eu fiquei super feliz de poder fazer esse livro, porque o Raimundo eu conheço há muito tempo, eu acompanho essa trajetória do Raimundo, principalmente lá no projeto Tenda Literária, né, que como eu sempre digo, foi um dos projetos mais bacanas de formação de leitores, formação de público para escritores, foi um movimento muito importante para escritores também, e assim, eu fico muito feliz de poder publicar o Raimundo, né. Esse que é o primeiro livro dele, né? Na verdade, não é a primeira publicação, mas é o primeiro livro que ele publica totalmente de autoria dele, né? E assim, um livro super importante. Aí, né, ia pedir pro Raimundo falar um pouquinho da obra, né? Que você achou, como que foi. Fala um pouquinho pra gente desse livro, o que ele significa pra você, né? E você que tá acompanhando aí, curte, deixa aí um comentário,
né? Acompanha, compartilha com seus amigos. Um comentário ajuda pra caramba, gente. Uma curtida também, né? Então, se você puder dar um oi, tudo bem? Estou por aqui, né? A gente fica super agradecido. Valeu. Âmago é o livro que eu esperei a vida toda para escrever. Eu escrevo desde pequeno, desde 11, 12 anos, e eu sempre esperei um momento no qual eu achasse que estaria pronto para poder publicar algo que fosse realmente relevante, que fosse verdadeiro. Então, são histórias que eu colhi ao longo da vida e também na minha trajetória como professor. É um livro do qual eu tenho muita consciência, né, de cada palavra, de cada episódio narrado ali. E de todos os contos, eu acredito que o primeiro é o que eu mais gosto, para mim é o mais importante. E se colocar numa sequência, talvez o segundo seja o conto sobre a Ellen, que era uma aluna nossa boliviana, porque foi um fato muito espontâneo e a história veio pronta só para eu escrever e colocar no livro. O Raimundo, assim, né? E para continuar a conversa, né? Eu ia continuar falando sobre as influências, né? Que a leitura do seu livro, ele transparece. A leitura do seu livro, ela transparece aí uma série de elementos que eu diria assim, que são até é, prosaicos, muito ligados assim até ao tempo e o ritmo de fala. Por isso que é um livro muito rápido de ser lido, né? Você lê o livro como se você estivesse acompanhando uma conversa, como se você estivesse contando pra gente, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito poético. Então tem uma construção ali que eu acho muito legal as escolhas que você fez. Que você fez a escolha pela simplicidade, né? O caminho da simplicidade, mas ao mesmo tempo você traz aí uma série de construções poéticas, uma série de passagens que são até um tanto quanto complexas e passagens de beleza poética, né? Inclusive até alguns poemas no livro ali, né? Que tem, né? Apesar de você falar um livro de contos, mas tem uma série de textos que tem a estrutura do poema. Aí eu ia pedir para você falar um pouquinho aí das suas influências, o que você, né, se utilizou aí para poder fazer a construção da obra, ou mesmo que não tenha utilizado, mas o que apareceu aí, né? E lembrando aí para quem está acompanhando, se está curtindo, fala aí pra gente o que você está achando, comenta, né? Faz um comentário pra gente saber aí se a caminhada tá boa. Semana que vem tem mais uma entrevista, né? Tem entrevista com o Felipe Lopes, que é um filósofo aí, um cara bacana pra caramba. Se você curtiu, assiste a anterior, que é do João Almeida. E vamos lá, Raimundo, fala aí um pouquinho aí, por favor, sobre esse lance aí como se diz, das suas influências aí. Bem, eu sempre li desde pequeno muito, né? Muitas coisas. Então, eu acho que o que eu escrevo é resultado do encontro de muitos autores, muitas ideias, né? Mas se eu tivesse que falar dois nomes aqui, eu acho que eu falaria Eduardo Galeano, que para mim sempre é, juntou a visão da escrita, da literatura com a visão política, e talvez também Guimarães Rosa, pela, pela capacidade de descrever as coisas, de se aprofundar em alguns temas que eu tenho uma boa inveja, né? Pelo, pela possibilidade de universo que ele consegue descrever de uma maneira muito própria, né? Mas as referências elas vão sempre aumentando, mudando, né? Muitos autores novos que eu costumo ler, autores amigos, pessoas próximas também que já publicaram. É uma mistura de coisas que nos faz produzir também.
Exatamente. Acho que Guimarães é fundamental para todo mundo, né? Parece ser todas as todo mundo que escreve, que curte aí, né, uma literatura que tem esse grau, um grau mais aprofundado aí até de subjetividade, né? Às vezes a gente não repara isso, mas tem como Guimarães aí um norte. Eu também curto pra caramba Guimarães Rosa, né? Não escrevo muito texto em prosa, mas eu curto muito Guimarães. E como você disse aí, você também citou o Eduardo Galeano. E na leitura do seu texto, ele desprende muitos elementos sociais aí, tem um peso social muito grande. O seu livro não é panfletário, né? Em nenhum momento ele traz ali um discurso explícito, politicamente explícito, mas assim, o seu livro é um texto político, né? Ele é um livro que você olha e você fala assim, é um discurso que está relacionado a uma questão de classe, é um livro que disputa aí uma interpretação de sociedade. Então comenta um pouquinho aí, fala pra gente, por favor, sobre essa questão, a questão política que existe dentro desse livro, né? O peso, o tensionamento político que existe lá, né? Então, puder falar um pouquinho pra gente. O Âmago, ele é também um livro que traz as questões sociais, né? Embora ele tenha também uma carga de afetividade e da minha visão pessoal sobre as coisas, sobre o mundo, mas ele traz também a questão da pessoa que imigra, da pessoa que se coloca no mundo dentro de um contexto não favorável e que vai se descobrindo, né? E que vai crescendo com as pancadas da vida. Obviamente, eu não sendo uma pessoa que hoje mora em uma periferia, embora nós estejamos na Penha, e muitas pessoas que moram na Penha não acham que são pobres, mas eu tenho essa força também de todo o movimento que veio com a literatura periférica, né? Das pessoas que eu conheci e das ações das quais eu participei, como Tenda Literária, que foi um projeto no qual nós fazíamos oficinas de poesia em praças públicas, com o qual eu aprendi muito e nós todos aprendemos muito. Então eu acho que o livro ele tem essa característica, né, de falar sobre mim, mas sobre o Raimundo que está no mundo, está na sociedade, está na cidade, né, está no Brasil. E é isso aí, voltando aqui com o Raimundo, né? Que ele comentou também o Tenda Literária, que foi um projeto fantástico que eu falei lá anteriormente, né? Como eu tinha dito. Muita gente. Eu acabei conhecendo muita gente acompanhando o trabalho do Raimundo, né? Que sempre que eu podia ir, eu ia nos eventos, assim, sempre considerei incrível. E assim, né? A editora Versos Encantos, ela tem uma proposta, né? Clara, que é uma proposta de registrar esses textos, né? Da gente ter a gente garantir uma existência histórica para esse momento que a gente está vivendo, que é um momento difícil, um momento de apagamento, e a gente tenta, né, viabilizar o processo de autopublicação. Mais ou menos essa a nossa definição, né? E a gente sabe das dificuldades de ser um autor independente. Aí eu ia pedir pro Raimundo nesse meio finalzinho aqui que a gente está caminhando, para ele falar um pouquinho sobre o que é o que ele se sente, qual a sensação dele dentro desse processo, como ele compreende esse processo aí de ser um escritor independente, né? As expectativas, o que ele sentiu, o que ele pensa sobre isso, né? Sendo que a gente vive no Brasil num mercado editorial que é super fechado, complicado pra caramba, sendo que a gente tem aí uma demanda, né? Porque a gente publica e as pessoas compram, né? As pessoas comentam, ou seja, as pessoas querem ler, as pessoas querem os livros, as pessoas querem ter contato com o autor, mas a gente não tem um mercado editorial que permita. E aí a gente acaba caminhando pelas autopublicações ou por publicações independentes. Comenta um pouquinho pra gente aí, Raimundo, qual a sensação aí?
e a própria confecção do livro, produção, divulgação, tem a ver também com a minha trajetória. Então, eu também escolhi fazer o trabalho dessa forma independente, não apenas porque nós não somos incluídos no mercado editorial, mas também porque isso tem um significado muito maior para mim como escritor, né? E aí isso também é uma briga que é muito antiga, que continua, que não vai parar aqui, mas que nós que produzimos todas as linguagens, as expressões de arte devemos manter, que é a luta por reconhecimento, por apoio, né, por espaço, né, e por respeito muitas vezes. Às vezes apenas o respeito àquilo que é produzido já é uma vitória. Então eu fico muito feliz por ter conseguido isso, né? O meu desejo é que essa trajetória se mantenha, mas já ter conseguido uma primeira publicação para mim já é uma grande felicidade. Eu tenho muitas coisas guardadas para outros livros, outras propostas, mas que ainda estão ali na gaveta. Eu pensei no Âmago como um livro que fala sobre a minha trajetória, mas eu tenho muitas histórias sobre outras pessoas e outras questões que eu gostaria de contar. Então elas estão sendo guardadinhas, organizadas, e eu acredito que em breve eu vou querer retomar e reorganizar uma coisa nova. Acho muito importante que não apenas eu, mas como tantas outras pessoas estejam fazendo esse movimento também de organizar aquilo que já escreveu ao longo da vida e publicar. E acredito que o apoio como o da Versos Encantos, por exemplo, é fundamental nisso, para que as pessoas se sintam encorajadas a fazer isso. E a gente caminha aí para o final, né? E ia pedir pro Raimundo comentar um pouquinho aí, fazer o fechamento aí. E aí eu volto para terminar a entrevista. Falou? Abraço, Raimundo. Então eu quero agradecer a Laís, ao Eduardo, ao pessoal da Versos Encantos e dizer que estamos juntos aí para tudo. Claro que torcendo para que em breve a gente possa retomar as atividades presenciais, que nos fortalece ainda mais, e dizer que eu estou à disposição. Muito obrigado, um abraço. E é isso aí. Gostaria de agradecer muito aí o escritor, né, Raimundo Justino. Foi muita felicidade nossa poder fazer essa publicação, né? Então, como eu digo, uma recomendação de leitura que a gente sempre faz. Leia o livro do Raimundo, que é um livro fundamental. E a gente caminha aí, né, para o final. Então, semana que vem a gente dá continuidade a esse projeto aí de conversar com escritores, com pessoas que estão com uma proposta de publicação independente. Se vocês puderem compartilhar, né, ajuda muito aí a gente a divulgar o trabalho dos autores. Outra coisa importantíssima, se você ficou curioso, quiser saber, né, conhecer a obra, os livros estão à venda, né? Você pode comprar o livro prioritariamente com os autores. A editora tem também, você pode ir lá no site, pode pedir pra gente aqui, pode pedir aqui mesmo, falar, eu quero o livro do Raimundo. E aí, né, é uma forma de você também participar de um processo de resistência, né? Que é um processo de resistência que a gente chama de cultural, que a gente tem enquanto modelo aqui, fazer um movimento que seja autossustentável. Então, a gente sustenta a editora a partir da venda dos livros, né? Não tem apoio, patrocínio, nada. Quem patrocina são os leitores, tá legal? Todo o projeto. E os escritores e as pessoas que estão próximas, então é assim que a gente tá financiando esse projeto. Então, se você curtir, né, dá uma chegadinha ali, né, e
Procura, sempre tem vários títulos diferentes e tal, tá legal? Abraço, semana que vem tem mais entrevista.